Senhor presidente, deputadas e deputados desta casa, funcionários, telespectadores que nos seguem pela TV Alesp, público da galeria. O governo do Estado quase não pega empréstimo. É uma prática comum dos sucessivos governos tucanos a solicitação de autorização para contrair empréstimo, que esta Assembleia, infelizmente, vem de uma forma reiterada já fazendo isso e liberando empréstimos milionários para o governo do Estado. É interessante que esses empréstimos, às vezes, a gente não vê o resultado em benefícios concretos para a população do Estado de São Paulo, como este agora da Tamoios, que a gente sabe que está parada faz tempo. Certamente esse empréstimo passará, mas o que precisa passar junto, deputado Barba, são as nossas emendas, que são emendas que estão apontando para que o governo tenha transparência quando ele vai buscar empréstimo e, posteriormente, quando ele vai prestar conta desses empréstimos. Em que área que ele vai atuar, de que maneira que ele vai gastar esse dinheiro, quem são as empresas que vão participar dessa licitação, como é que vão ser essas obras, o cronograma das obras, o cronograma físico-financeiro, enfim, tudo isso, muitas vezes, vem sendo desprezado pelo governo do Estado. Muitas vezes não, em sua maioria. Uma coisa que o governo do Estado não tem é transparência quando ele vai fazer as suas prestações de conta, principalmente nesses empréstimos vultuosos que a Assembleia Legislativa acaba aprovando. Nós, certamente, vamos votar a favor das nossas emendas, porque entendemos que elas dão para toda a população a noção exata de como será gasto esses recursos. Mas eu ocupo também essa tribuna para falar que hoje foi a entrega do nosso subrelatório da CPI da FURP. Uma CPI que, se o governo do Estado autorizou a instalação dessa CPI, achando que que chegássemos à conclusão de que a FURP, como quer o governador João Dória, seja extinta, ele simplesmente deu um tiro no próprio pé. Porque o que nós levantamos, através das oitivas realizadas, de todas aquelas pessoas que nós levamos até a CPI, uma CPI que foi extremamente disciplinada, que todas as terças-feiras, religiosamente, realizou as suas reuniões. O deputado Tiago Aurico está aqui, deputado Balas, que foram ali muito presentes, ao lado do deputado Edmir, que presidiu essa CPI, de uma forma que nos garantiu, em todo momento, a aprovação dos nossos requerimentos, a aprovação das nossas oitivas, a apresentação de documentos importantes que subsidiaram os nossos relatórios, e hoje apresentamos 3 subrelatórios. E é interessante que nós não conversamos entre nós. E, ao mesmo tempo, a gente pôde observar que o conteúdo desses relatórios foram na mesma direção. Ou seja, de buscar a responsabilização de todos aqueles que passaram pela FURP e que levaram a FURP a esta realidade dura que ela hoje vive, que é o déficit financeiro desta que é a indústria, a maior indústria de produção de medicamentos pública do país, é a Fundação para o Remédio Popular. Uma empresa que foi concebida em 1968 e passou a funcionar em 1974, com uma ideia original bastante nobre, qual seja a de produzir medicamentos de baixo custo para a população de baixa renda. E ela teve, durante anos, ela conseguiu atingir esses seus objetivos, principalmente através da implantação do programa Dose Certa, que foi um programa
que, diga-se de passagem, foi bem feito. Um programa que conseguiu levar essa medicação àqueles que realmente precisavam utilizá-la para poder curar as suas doenças e para poder fazer os seus tratamentos. No entanto, em 2010, o governador Alckmin teve a ideia de construir uma nova FURP, a FURP de Américo Brasilense. Uma ideia, talvez, permeada por períodos eleitorais, né, uma decisão eleitoreira, e assim o fez. Construiu uma fábrica que levou anos para ser construída, que foi superfaturada, cujas denúncias foram vastamente publicadas na imprensa, uma construção que estava em torno de 100 e poucos milhões, acabou sendo finalizada em quase 200 milhões, com denúncias de propinas, com contratações de empresas que são incompetentes e incapazes de produzir os laudos pelos quais elas foram contratadas, como a no Uniempo, que é a universidade empresa, não sei de onde eles fizeram essa junção, contrataram uma empresa para fazer um serviço que ela não tinha a mínima condição de realizar esse serviço. Aí essa empresa, de forma irregular, subcontratou outra empresa para poder executar esses serviços. A Ductor, salvo engano, se a minha memória aqui está bem. Então, quer dizer, olha que absurdo, você gasta o dinheiro para contratar uma empresa, e essa empresa não tem pessoal, não tem equipamento, não tem nada para fazer o serviço, ela vai e contrata uma outra. O que é uma ilegalidade de acordo com a lei de licitações. Então, o conjunto de ilicitudes, o conjunto de irregularidades que nós levantamos ao longo dessa realização da CPI é muito grande. E é tão grave que muitos dos relatórios, as conclusões desses relatórios, apontam um encaminhamento para a Polícia Federal. E, evidentemente, para o Ministério Público. Em especial o Ministério Público, que cuida do patrimônio público, e o Ministério Público, que cuida da saúde da população. Na semana passada, realizamos aqui, no Auditório Franco Montoro, uma enorme audiência com os trabalhadores da FURP, e não só com os trabalhadores da FURP, mas inclusive com representantes da Câmara Federal, do Senado Federal, do Ministério Público, dos trabalhadores, do Conselho Nacional de Saúde, cuja representante aqui esteve e se posicionou contrária à extinção, que fez a sua arguição no sentido de poder levantar os pontos positivos que representa o Estado de São Paulo ter uma empresa desta ordem, uma empresa desta categoria, com trabalhadores que têm uma expertise importantíssima na produção de medicamentos, mas que tem um projeto que é intencionalmente voltado para sucatear e destruir a FURP. E se não é isso, eu vou dizer um exemplo para vocês. Está lá o medicamento produzido, deputada Érica. Não tem a caixinha, deputada Valéria, para colocar o medicamento, deputada Marta. Não tem a bula para colocar dentro do medicamento. Agora eu falo isso para vocês vão me dizer, mas isso tem custo? Mas, meu Deus, o custo maior é o custo do medicamento. Então o medicamento fica lá armazenado, porque não tem a embalagem para poder distribuir esse medicamento. Eles nunca quiseram ampliar as vendas da medicação. Poderiam ter colocado representantes em outros estados, ampliar a venda de medicamentos produzidos pela FURP. Poderiam ter feito, inclusive, também, a ampliação junto às prefeituras. Tem prefeituras que gostariam de participar do programa Dose Certa e não foram convidadas para isso, não foram buscadas para isso. E aí, é claro, nenhuma empresa aguenta.
Aí, quando resolveram fazer a PPP, a parceria público-privada, com a EMS, que se constituiu, que se travestiu de CPM, Central Paulista de Medicamentos, em 2013, o governo do Estado autorizou a FURP a passar 4 tipos de medicamentos para serem produzidos pela CPM. O que aconteceu? A FURP começou a diminuir a sua produção. E a CPM não conseguiu produzir aquilo que ela teria obrigação de produzir pelo contrato original. E hoje não, desde aquela época, ela atua com 25% da sua capacidade produtiva. Tirou o Captopril, que é um medicamento específico para hipertensão, um medicamento importante, efetivo, que é bastante utilizado e é bastante diagnosticado pelos profissionais da saúde, e passou esse Captopril para ser produzido pela pela CPM de Américo Brasilense. Conclusão, começou a FURP de Guarulhos a diminuir as suas atividades, a diminuir a sua produção, a diminuir as suas vendas. E mais do que isso, pelo contrato, deputado Jorge do Carmo, ela tinha que pagar por um tanto que a CPM não produzia. E isso, para contas de muitos, chegava a um prejuízo de 90 milhões de reais. Não é, deputado Tiago, que acompanhou para e passo as discussões desta CPI. Portanto, o relatório que nós estamos apresentando hoje, ele não é apenas um relatório crítico, ele também aponta as ilicitudes, as irregularidades, mas ele aponta, sobretudo, as sugestões, as recomendações de como fazer para tornar a FURP uma empresa viável. Viável ela tem condição de ser, e isso está provado. Se ela chegar a ser extinta, isso é uma injustiça, porque uma parte da população vai ficar sem medicamentos que são fundamentais para os seus tratamentos. Entre eles, o Bezetacil, entre eles, medicamentos para o HIV, entre eles, medicamentos para a tuberculose. Por ano, surgem 70 mil casos novos de tuberculose no Brasil. E nós correremos o risco de ter um desabastecimento desse tipo de medicamento, porque os laboratórios privados já disseram que eles não vão produzir, porque laboratório privado quer produzir medicamento que dê lucro. Laboratório privado, deputada Valéria, não tem interesse na cura de doenças. Laboratório privado tem interesse em ter os seus lucros obtidos. Aliás, eles querem manter muitos deles, eu não vou generalizar aqui, as doenças para que eles possam vender mais a sua produção. Então, esses remédios que serão negligenciados na produção da FURP, dificilmente serão absorvidos por outros laboratórios privados. Desta forma, senhor presidente, eu quero dizer que nós vamos envidar todos os nossos esforços na conversa, para convencer os nossos pares, para no momento em que o governador João Dória enviar esse projeto, que ele já disse, literalmente, que quer extinguir esta empresa, que ele traga uma justificativa muito contundente, porque do contrário, se nós apostarmos no bom senso de cada deputada e de cada deputado desta casa, na sensibilidade de cada um, eu tenho certeza que este projeto não passará. Aliás, para finalizar, eu queria aproveitar essa oportunidade e apelar para o governador João Dória, para que ele faça uma avaliação, né? Para que ele pense melhor antes de mandar esse projeto para a Assembleia, para que ele reveja o seu posicionamento, porque não é justo que uma empresa deste porte, com este alcance, que está ligada diretamente à saúde das pessoas, seja sumariamente extinta. A FURP não é do governo A, B ou C, não é do partido A
B ou C, ela é do Estado, ela é do povo paulista. Tem determinadas instituições, tem determinados programas que não deveriam ser de um governo, mas deveriam ser de um Estado que se quer responsável e um Estado que se quer atender, sobretudo, aqueles que mais precisam, senhor presidente. Muito obrigada.